Mais uma denúncia grave agora contra o Bolsonaro. A denúncia de que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, produziu relatórios para ajudar a defesa do Flávio Bolsonaro. E, além disso, fizeram uma investigação paralela, investigaram agentes da Receita Federal. Olha só o nível do que está fazendo o governo Bolsonaro para tentar salvar a pele do Flávio. Eu vou falar disso, mas antes um segundinho. Se você quer ver a casa cair para o Flávio e para o Bolsonaro, se você é contra o governo, se inscreve no canal, aproveita e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição todos os dias ao bolsonarismo. Então um segundinho você se inscrevendo no canal, você ajuda a fortalecer a oposição nas redes sociais contra o Bolsonaro, porque é a hora da gente tomar as redes, já que a gente não pode tomar as ruas. Se bem que aqui atrás vão aparecendo nossos outdoors, a gente também coloca carros de som contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. E quem quiser apoiar com outdoor, carro de som, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Mas vamos falar agora da denúncia contra a ABIN. E isso é crime de responsabilidade, a gente sabe, mas o Maia não vai para tal impeachment. Calma. Mas isso também dá processo lá no STF, sabe por quê? Porque o Jair Bolsonaro, ele e outros membros do governo, eles acionaram a ABIN e o Bolsonaro também acionou o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. O problema é o general Heleno, que é o chefe da GSI. A ABIN e a GSI fizeram uma investigação em agentes da Receita Federal. Por quê? Eles queriam tentar provar, spoiler, não conseguiram, tá? Eles queriam tentar provar que agentes da Receita Federal, que eles chamam no relatório, esses relatórios vazaram hoje na revista Época, seriam uma organização criminosa dentro da Receita Federal que investigou ilegalmente, na opinião deles, ou teria investigado, o Flávio Bolsonaro. E aí eles queriam provar que eles... se você começar a investigar alguém, imagina um agente da Receita Federal que começa a acessar os dados de alguém, ele tem acesso a isso, aos dados de todos os brasileiros, ele começa a acessar, vou investigar o Flávio aqui. Por quê? Porque deu na telha. Tá, ele coloca lá os dados do Flávio e começa a analisar tudo para ver se tem alguma coisa errada. Isso é arapongagem, isso é crime, isso não pode ser feito. Você não corre o risco de que algum agente da Receita Federal comece a entrar nos seus sigilos e tudo mais que ele tiver acesso, e alguns agentes de níveis altos têm acessos muito amplos, você não corre o risco, porque isso é crime se eles fizerem isso. Tá, só que o que acontece é o seguinte, eles tentaram investigaram a Agência Brasileira de Inteligência, que está ali, a ABIN, é como se fosse a CIA, só que brasileira. Está ali para quê? Para inteligência, para que não se dê um golpe no Brasil, para que não se para que ninguém tente matar o presidente, para que ninguém tente fazer algum atentado, alguma coisa assim da segurança nacional. Não, a ABIN não está lá para defender o filho do presidente, está lá para fazer essas outras coisas. E aí a ABIN fez essa investigação nesses agentes da Receita Federal para tentar provar que eles teriam investigado, só que não conseguiu muito. Aí o que a ABIN fez? A ABIN fez um relatório listando quem são os agentes e pedindo inclusive demissão deles, demissão imediata desses agentes. E um deles, imagina a pressão em torno dessas pessoas, um deles pediu exoneração na semana passada. Agora lembre-se, são agentes da Receita Federal. Você sabe quanto ganha o agente da Receita Federal? Ganha bem. Ganha bem. Para o cara pedir exoneração, e é funcionário público, tem um monte de benefícios que seria ótimo se toda a população tivesse, mas funcionários públicos têm. E tá ótimo que tenham. E para o cara pedir exoneração é porque tem muita pressão em cima dessa pessoa para que ele saia de lá. É isso que o governo Bolsonaro faz. Se você fez qualquer coisa contra o governo Bolsonaro, eles vão te pressionar. E aí tem o fato deles terem ligações com milícias, com assassinos de aluguel e coisas do tipo para colocar medo em qualquer um. É por isso que quando a gente faz carro de som, outdoor como esse contra o Bolsonaro em todo o Brasil, eu falo, aqui a gente vai para cima, porque eles são criminosos da pior espécie. Então, aí o que acontece? Esse funcionário pediu exoneração e o relatório da ABIN pedia a demissão de 3 pessoas e pedia a substituição de cargos de outras pessoas. Só que o relatório da ABIN não consegue provar que eles investigaram ilegalmente o Flávio. Pelo contrário, foi só depois do relatório do COAF. Prova exatamente que a investigação é legal. O que queria a ABIN? Eles estavam tentando provar o seguinte, se a investigação fosse legal, significaria o quê? Significaria que se uma investigação começou ilegalmente, tudo que se aconteceu a partir daquele momento que aconteceu, é ilegal também. Ou seja, o processo inteiro do Flávio Bolsonaro, incluindo quebras de sigilos, incluindo prisão do Queiroz, incluindo tudo se tornaria ilegal e o processo é extinto. E o Flávio Bolsonaro, mesmo com todas as provas contra ele, mesmo com a denúncia lá que já foi encaminhada pro
pro juiz, mesmo com tudo, o processo seria anulado. Olha só que coisa que é. Eles queriam o quê? Ele é bandido mesmo, ele roubou dinheiro público mesmo, mas a investigação foi ilegal. Olha só que coisa. Então acaba o processo. Não conseguiram. E aí a ABIN pede para o Flávio Bolsonaro tomar uma série de medidas, entre elas, pede para o Bolsonaro pedir para a SERPRO, ou SERPRO, não sei, é o Serviço de Processamento de Dados do Brasil, que tem dados de Receita Federal, dados bancários de todos os brasileiros. Tem tudo que você imaginar sobre você, tem ali nessa estatal. Inclusive o Bolsonaro tá tentando privatizá-la, teve até greve dos funcionários. Essa é a Dataprev, que também tem todos os dados seus que você puder imaginar. Nessa estatal que tem esses dados, a ABIN falou, Flávio Bolsonaro, manda um requerimento para eles para investigar se eles acessaram os seus dados antes. E realmente o Flávio Bolsonaro fez esse requerimento. O relatório da ABIN não apenas é real, como a defesa do Flávio Bolsonaro tomou as atitudes que foram pedidas no relatório. Ou seja, a gente tem a Agência Brasileira de Inteligência, que deveria estar aí para evitar atentados, para alguma coisa da segurança nacional, atuando com a inteligência. Veja, a agência de inteligência quer dizer, é o mesmo poder da CIA nos Estados Unidos. A gente não sabe que tipo de poder investigativo que eles têm. Pode ser grampear, pode ser espionagem, tudo que você imaginar, tudo isso a serviço de defender um cara que, eu não posso chamar ele de bandido antes da condenação, mas defender um cara, eu retiro o bandido então, defender um cara que tá tão desesperado para se livrar desse processo, tentou de todas as maneiras pausar as investigações. O pai dele começou a comprar o Centrão para evitar a delação do Queiroz, tá fazendo de tudo para pausar, agora tá usando até isso, cometendo crime para tentar tornar o processo legal, que fica difícil confiar na palavra dele, e olha que ele cai em contradição todo dia, que ele seja inocente em até algum ponto. Fica cada vez mais evidente de que todas as denúncias devem ser verdade. Aí você comenta, qual a sua opinião sobre isso? Quando você convoca alguém aí para alguma coisa, a bancada do Bolsonaro toda começa a se sentir pressionada. Quando você começa a fazer pressão em rede social, pressão popular, colocar foto do deputado que votou contra, falou, queremos CPI, tá aqui a foto dos deputados contra a CPI no estado tal. E os deputados de esquerda começam a jogar nos grupos de WhatsApp, Instagram, criar contas de Facebook, tudo mais, para jogar para a população daquele estado. Esses caras são contra a CPI do Renan Bolsonaro, por exemplo, a CPI da ABIN. E aí começa a pressionar. E o que acontece? Pode até não dar CPI, pode até ser que eles não sejam convocados porque não tem a voto para isso, mas o Bolsonaro começa a perder cacife porque ele vai ter que comprar esses votos. E cada vez que ele compra o voto e que vem uma coisa nova e a oposição faz uma pressão popular, é isso que mais precisa, que é a pressão popular, via redes sociais, principalmente via redes sociais. E aqui no Plantão Brasil a gente faz com carro de som. E aí o Bolsonaro vai perdendo cacife, porque o preço do voto do Centrão vai ficando cada vez mais alto. Olha só como ficou mais alto o preço do voto depois do processo dos atos antidemocráticos, depois do inquérito da interferência na Polícia Federal. O preço do voto vai ficando mais alto e o Bolsonaro vai chegar uma hora que ele não consegue comprar tanto voto. Vai chegar uma hora que a pressão popular é tão grande que o deputado fala, com você eu não tô mais, Bolsonaro, tchau. Assim como muitos já falaram, é isso que vai acontecer. Então, gostou? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!